Olá, tudo bem? Eu não sei se é bom dia, boa tarde ou boa noite, que hora que você está vendo esse vídeo, mas eu espero que ele seja abençoador na sua vida. A ideia de gravar vídeos de estudo bíblico é porque eles ficam lá salvos no canal do YouTube, Francis Restel Deloy, e você tem a possibilidade de acessá-los em outros momentos ou em outras horas. Então, por exemplo, hoje é a segunda etapa de uma série de estudos sobre disciplinas espirituais. Se você não viu o primeiro vídeo da semana passada, você vai lá no canal do YouTube e assista o vídeo para você não ficar boiando aqui agora em algumas coisas que eu vou falar. Eu disse na semana passada que eu dividiria em dois blocos: disciplinas espirituais de abstenção e disciplinas espirituais de engajamento. Na verdade, eu farei isso, só que eu farei vídeos menores para ficar mais fácil para você poder assistir, e eu farei disciplina por disciplina. Então, hoje você vai ver uma primeira disciplina espiritual de abstenção. Amanhã eu coloco outro vídeo no canal e assim a cada dia você vai poder meditar a respeito das disciplinas espirituais. Para falar de disciplinas de abstenção, eu uso como base o texto de 1 Pedro, capítulo 2, verso 11, que diz assim: vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Isso está lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 11, tá? Aí, quando a gente fala de disciplina de abstenção, a gente pensa em renúncia, a gente pensa em sacrifício, porque eu vou me abster de algumas coisas, eu vou deixar de fazer algumas coisas, diferente das disciplinas de engajamento, onde eu vou fazer algo. Então, nas disciplinas de engajamento, eu faço algumas coisas. Nas disciplinas de abstenção, eu deixo de fazer coisas. Pensando por esse lado, eu preciso entender que eu vou renunciar por um determinado tempo a satisfação de alguns desejos que são normais, que são naturais. Quando a gente fala de desejos normais, naturais, a gente precisa lembrar da hierarquia das necessidades, da pirâmide da hierarquia das necessidades de Abraham Maslow, que traz 5 degraus. O degrau básico dessa pirâmide, lá no pé da pirâmide, é base. A primeira etapa na hierarquia das necessidades que o Maslow abordou são as necessidades fisiológicas, por exemplo, necessidade de sexo, necessidade de alimentação, necessidade de respirar, por exemplo. Isso vai crescendo conforme a pirâmide vai subindo. A gente não vai estudar a pirâmide aqui hoje, mas é só para a gente entender que quando a gente parte para as disciplinas espirituais de abstenção, a gente vai abrir mão de algumas necessidades que são naturais, que são normais. Por exemplo, quando eu deixo de me alimentar, eu parto para a disciplina espiritual jejum. Nós não falaremos do jejum ainda hoje, mas é uma necessidade da base da pirâmide do Abraham Maslow que nós abrimos mão para enfraquecer a carne e fortalecer o espírito, como a Bíblia ensina. Pensando assim, eu gostaria hoje de meditar rapidamente, nesse breve vídeo com você, sobre uma disciplina espiritual chamada solitude. Solitude. Solitude é diferente de solidão. A solitude desempenhou, por exemplo, um papel muito importante na vida de do nosso Senhor Jesus e de homens que andaram com ele pelo seu caminho. Porque a solitude faz parte de uma das disciplinas espirituais mais importantes para que a vida cristã tenha êxito e prospere. Na solitude, a gente vai se abster deliberadamente da interação com outras pessoas. Então eu abro mão, eu nego a mim mesmo, o companheirismo e tudo o que procede de uma relação consciente com outras pessoas. Ah, então você é solidão. Não. É por um tempo. Lembra que eu falei que disciplina espiritual de abstenção é por um determinado tempo? Pois bem, por um determinado tempo, eu vou me abster de relacionamento com outras pessoas. Eu vou ficar comigo mesmo, né? Me com myself. E aí eu vou tirar esse tempo para que este estar só eu, Deus, minha alma, meu espírito, Deus, eu possa então meditar, eu possa pensar em outras coisas. Deixa eu falar uma frase para você. Dizem que quem não consegue ficar sozinho, quando a pessoa não consegue ficar sozinha, significa que ela está em péssima companhia. Entendeu? Quem não consegue ficar sozinho significa que está em péssima companhia. Nem ela se aguenta. Por isso que a solitude é tão importante. Nós precisamos nos conhecer para que possamos evoluir enquanto seres humanos e, consequentemente, enquanto cristãos, tá certo? Pois bem, nós nos fechamos por um determinado tempo, nós nos retiramos, Jesus se retirava, ele ia para o mar, ele ia para o deserto, ele ia para lugares ermos da época naquela região, ou então ele vai para o anonimato de multidões urbanas. Nós precisamos entender que na solitude, nós por um tempo abrimos mão disso.
Não se trata de um descanso ou de um refrigério apenas, tá? Um refrigério, por exemplo, diante da natureza, embora isso também vai contribuir para o bem-estar espiritual. A ideia da solitude é escolher estar sozinho por um tempo e experimentar o isolamento voluntário de outros seres humanos. Quem faz muito isso são os monges, o pessoal que vai para os mosteiros. Então, inclusive, tem um mosteiro na região de Curitiba, que é muito famoso. Muitos cristãos têm ido até lá para ter esse tempo de solitude, para se conhecer, para fazer perguntas a você mesmo, né? Quem sou eu, né? Quais são as minhas fortalezas, quais são as minhas fraquezas? Onde eu preciso que Deus venha com a sua intervenção para me melhorar enquanto ser humano? Quais são as partes da minha vida que não é Deus que vai vir com a intervenção, não. Eu é que preciso melhorar e mudar. Esse tempo de solitude é importante para isso. Quando nós estamos com outras pessoas, nós temos outras coisas importantes. Mas quando nós decidimos por um tempo de solitude, de afastamento social, e agora tem tudo a ver com a época que nós estamos vivendo, vivemos uma época de pandemia, isolamento, afastamento social, a tal da quarentena, né? Muitas pessoas estão se sentindo obrigadas a ficar sozinhas. É claro que muitas pessoas ficam com seus familiares em casa, mas muitas pessoas ficam sozinhas. Parece que é uma solitude forçada. Não é dessa que eu estou falando. Eu estou falando de uma solitude proposital. Eu escolho tirar um tempo, 1, 2, 3 dias, uma semana, um mês, retirado, eu comigo mesmo e com Deus. Essa é a ideia da disciplina espiritual solitude. A solitude, na verdade, vai nos libertar. Por isso que ela é tão importante e tem tanta prioridade entre as disciplinas espirituais. Eu anotei uma frase aqui, vou ler para vocês. O curso normal das interações humanas no dia a dia nos prende a padrões de sentimentos, pensamentos e ações gerados no mundo que vive contra Deus. Vou repetir. O curso normal das interações humanas no dia a dia nos prende a padrões de sentimentos, pensamentos e ações gerados no mundo que vive contra Deus. Quando então eu venho com a solitude, isso vai permitir uma libertação de comportamentos que já estão arraigados em nós e que impedem a nossa integração na ordem divina, nós conosco e com Deus, porque nós já estamos com comportamentos arraigados dentro de nós em função do convívio social que nos impõe muitos comportamentos forçados muitas vezes. Muitas vezes, para não dizer a grande maioria delas, as pessoas não precisam ser não quem elas são de verdade, mas quem as pessoas querem que elas sejam. E aí, o que acontece? Adoece, gera doença, transtorno mental, psicológico. Tá cheio de crente com transtorno mental, porque precisa viver uma farsa diária para agradar as pessoas com as quais ela se relaciona. Quando, na verdade, nós precisamos ser nós mesmos, agradando assim o nosso Deus. Porque Deus sabe quem nós somos. Não importa a máscara que usamos. Não importa o que nós queremos passar para as pessoas que nós somos. Não é? O que interessa é que Deus sabe quem somos, independente da casca, independente do rótulo. Isso não tem jeito. Na disciplina espiritual solitude, eu tenho então a oportunidade de poder me conhecer, me abrir e permitir que Deus vá me transformando e dar os passos que eu preciso dar, que são meus, no processo do milagre na minha vida. Tirem a pedra, tiraram, Lázaro vem para fora. Qual é a minha parte? Tragam aí e coloquem água nos tonéis. E colocaram, e então a água se transformou em vinho. Mas a parte do ser humano, no processo do milagre, precisa acontecer. Para isso, a disciplina espiritual solitude é fundamental. Tá bem? Eu trouxe um exemplo aqui, e eu vou ler para vocês. É necessário uma quantidade 20 vezes maior de anfetaminas para matar um rato sozinho do que para matá-lo em grupo. Cientistas descobriram que um rato que não recebeu anfetamina estará morto em 10 minutos ao ser colocado no meio de um grupo que tenha recebido a droga. Olha só a diferença do estar só e do estar em grupo. Isso aqui é científico, tá? É interessante também que, em especial, homens e mulheres do Ocidente, vamos pensar aqui no nosso lado, ocidentais que somos, né? Falam muito sobre individualidade. No entanto, é importante ressaltar
que a nossa conformidade, nós tomamos a forma, lembra? Não vos conformeis, a gente já se conformou ao padrão social, né? Essa nossa conformidade ao padrão social é uma coisa tão espantosa quanto a do rato. E a anfetamina, que eu acabei de dar como exemplo, é igualmente mortal, tá certo? Na solitude a gente vai descobrir, por exemplo, a distância psíquica, a perspectiva a partir da qual podemos ver à luz da eternidade as coisas criadas que nos prendem, preocupam e oprimem. Olha só, eu vou ler isso de novo. Na solitude, descobrimos a distância psíquica, a perspectiva a partir da qual podemos ver à luz da eternidade as coisas criadas que nos prendem, preocupam e oprimem. Olha só como é interessante. A solitude, no entanto, porém, contudo, todavia, como todas as disciplinas do espírito, tem alguns riscos. Qual é o risco da solitude? Nela, nós confrontamos nossa própria alma com suas forças obscuras. Ou seja, nós começamos a conhecer os nossos conflitos, aquilo que está dentro de nós. E às vezes isso nos faz mal, a gente se sente mal quando a gente descobre quem a gente é de verdade, muitas vezes, né? Essas coisas escapam a nossa atenção quando a gente interage com outras pessoas, quando a gente não está prestando atenção total em nós. Solitude é uma prova terrível, pois ela serve para escancarar o casulo de nossas seguranças superficiais. Olha só, a solitude vai abrir o abismo desconhecido que todos carregamos dentro de nós e vai revelar o fato de que esses abismos são mal assombrados. É com a solitude que a gente consegue isso. Isso é um risco. Não são todas as pessoas que estão preparadas para se conhecer, não são todas as pessoas que estão preparadas para saber sobre elas mesmas. Não é verdade? O que nós descobrimos de Jesus na solitude nos capacita a retornar à sociedade como pessoas libertas, por exemplo. Nós só podemos sobreviver na solitude se nos encontrarmos com Cristo lá, nesse período. A solitude também vai ferir e ameaçar os nossos familiares e amigos. Por quê? Porque a gente vai começar a descobrir algumas coisas. Há pessoas, por exemplo, que precisam de nós para manter a sua vida no lugar. E quando nós nos afastamos para esse período de nós, conosco mesmo e com Deus, essas pessoas também têm de lidar com as suas próprias almas. Isso pode trazer problemas. Pessoas que precisam da gente, precisam de nós. Claro que precisam de Deus mais do que precisam de nós, mas podem não estar entendendo isso. E elas acham que elas precisam é da gente. Não é? Imagine se você se retirar por um tempo do convívio social, por um período de disciplina espiritual, de abstenção, solitude. Como que vai ser com as pessoas que estão ao seu redor, que convivem com você? Nós precisamos entender isso, não é verdade? Eu separei também uma frase interessante. O deserto ou o local secreto de reclusão é o lugar primário de fortalecimento para o iniciante, como foi para Cristo e para Paulo. Eles nos mostram, por seus exemplos, o que temos que fazer. Na completa solidão é possível ter silêncio, aquietar-se e saber que o Senhor é de fato Deus, como diz o Salmo 46:10. Só na solitude conseguimos isso. E eu queria encerrar com uma frase que diz assim: a sós com Deus, vemos o Senhor diante de nossas mentes, com intensidade e duração suficiente para o nosso coração ficar centrado nele, mesmo quando voltamos para o escritório ou para a nossa casa. A sós com Deus, vemos o Senhor diante de nossas mentes com intensidade e duração suficiente para o nosso coração ficar centrado nele, mesmo quando voltarmos para o escritório ou para casa. Mesmo depois do período de solitude. Se nós estivermos em disciplina espiritual, de abstenção, solitude, e lá encontrarmos Cristo. E essa é a ideia. Nós conosco e com Deus, com o Senhor. Nós voltaremos e seguiremos, já no convívio social, já sem o isolamento, mas fortalecidos e sabendo quem nós somos, quem Deus é, o que Deus pensa de nós, que é o mais importante. E com certeza nós seremos mais fortes como servos e servas do Senhor. Solitude de abstenção. Disciplina de abstenção, solitude. Primeira. Amanhã a gente vai ver uma segunda disciplina espiritual de abstenção. Solitude hoje. Amanhã a gente vai falar de silêncio, ó. Tá bom? Deus te abençoe e até amanhã.